Receba a paz do seu irmão em Cristo, pastor Valdecir José, da Igreja Pentecostal Rocha de Israel, situado à Avenida Petrona Recalde, 273, no MS Aparecida, em Campinas. Tá aí para você mais uma live, mais uma manhã abençoada que o Senhor nos concede para estar aqui gravando esta live, para poder estar aí interagindo com você, orando por você, pregando a palavra de Deus, anunciando o Evangelho do Reino, para que você tenha aí a sua fé acrescentada, tá certo? Hoje, nos dias de hoje, né, está muito difícil, né, buscar o Senhor devido à correria, né, que muitas pessoas têm nas suas vidas, e é natural e compreensível isso, né? Muitas vezes a pessoa corre tanto por causa do trabalho, por causa das responsabilidades que tem para exercer, sua família, enfim, seus negócios, e muitas vezes se embaraça nas coisas deste mundo e pouco tem buscado o Senhor, pouco tem ido na casa do Senhor, pouco tem se envolvido com a obra do Senhor, porque a preocupação do seu dia a dia muitas vezes é muito grande, né? Mas eu venho aqui dizer para você, amado, que no livro de Eclesiastes, capítulo 3, diz que há um tempo para todas as coisas. Amém? Há um tempo para todas as coisas. Nós temos que tirar um tempo para o Senhor, porque é necessário, né? O Senhor sabe que nós precisamos, o Senhor sabe de todas as coisas, né? Mas nós temos que aprender a administrar os nossos tempos, né? Administrando. Assim como nós administramos a nossa finança, não é verdade? Você que tem uma administração da sua finança, você aí que pega seu dinheiro, paga suas continhas, economiza, né, para quando você precisar, você ter aquele dinheirinho para você socorrer naquela parte que você quer coisa, você faz uma administração, né? Você investe seu dinheiro, né? A pessoa, ela então procura cuidar, investir em imóveis, carro. Da mesma maneira que você cuida da sua vida material, você também tem que cuidar da sua vida espiritual, mais importante ainda, né? Porque a nossa morada eterna não é aqui na terra, né? A nossa morada eterna é no céu. Se você almeja, se você quer ir para o céu, né? Então você tem que também administrar a sua vida espiritual, né? Então é necessário você organizar o seu tempo, organizar a sua vida, pôr a sua vida aí bem organizada, para que você possa cuidar da sua vida espiritual, tá certo? Frequentando os cultos, tendo contato com a palavra, orando, jejuando, buscando a face do Senhor, porque só assim você vai estar bem espiritualmente. E você estando bem espiritualmente, você vai estar bem também em outras áreas. Não é assim a promessa de Deus? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é assim que a Bíblia nos ensina? Então, quando nós buscamos o Senhor, quando nós buscamos ter contato com a palavra, quando nós oramos, jejuamos, nós estamos buscando o reino de Deus e a sua justiça, né? A sua justiça é a palavra. A palavra de Deus se faz justiça na nossa vida. Quando nós conhecemos a palavra e obedecemos a palavra, nós estamos fazendo justiça. Jesus vai ser justo com a gente. Jesus vai ver o nosso esforço, né? E conforme o tempo que nós doamos para o Senhor, né, o nosso tempo na busca, se preparando espiritualmente, né, para poder ter mais contato com o Senhor, Ele vendo o nosso esforço, Ele vai fazendo com que a gente administre, né, o nosso tempo, né, a nossa vida espiritual. Um exemplo para os irmãos, um exemplo. Uma pessoa que trabalha, por exemplo, meio-dia, então ela tem meio-dia para buscar o Senhor. E muitas vezes ela coloca outras coisas, outros empecilhos, e acaba não buscando o Senhor. E o Senhor sabe que ela tem um tempo para buscar, né? Aquele meio-dia que ela não trabalha, ela está preenchendo com outras coisas. Às vezes é uma hora que ela tira para ir para o shopping, fazer uma compra, para poder visitar alguém, para ir a todos os lugares. E é um tempo que o Senhor deu para ela, ou para ele, para buscar mais o Senhor, para se envolver mais com a obra do Senhor.
mas ela usa esse tempo para outras coisas, né? E aí ela faz o quê? Muitas vezes até ora, muitas vezes ela busca, mas não de uma forma que o Senhor concedeu a ela para que buscasse, né? Outro exemplo, quantas pessoas pedem para o Senhor para se aposentar? Que se aposentar vai fazer a obra. E aí o Senhor concede a aposentadoria. E ao invés de buscar o Senhor, procura preenchimento em outras coisas, né? Passear, viajar, ir para casa dos parentes. Faz tanta coisa, amado. Vai para o centro da cidade, fica no centro da cidade lá, conversando com um, conversando com agora tem tempo, não tem mais preocupação de levantar cedo. Todo mês seu salário cai na sua conta. Então não se preocupa com a obra do Senhor, né? E tem tempo para isso. Então é para essas pessoas, né, que Deus nos usa para poder chamar a sua atenção e te orientar, né, acerca da obra do Senhor. A obra do Senhor ela é carente. Ela necessita de pessoas que se envolvam com a sua obra e façam a sua obra. Pessoas que orem, pessoas que intercedam, pessoas que visitem, pessoas que aconselhem. A obra de Deus ela é carente, né? Carente porque haja vista que existe muitas pessoas precisando. Muitas pessoas precisando, muitas mesmo, né? E é sobre isso, né, que o Senhor Jesus colocou no meu coração para nessa manhã a gente está passando para os amados irmãos, porque eu sei que essa live tem alcançado muitas vidas mesmo, até me surpreendeu muitas vezes com a quantidade de pessoas que têm visto as lives que o pastor Valdecir José tem gravado, né? Não imaginava que em tão pouco tempo eu ia alcançar assim tantas pessoas, né? Tantas pessoas. A gente é acostumado, né? Lidar com o seu ministério novo, né? O ministério vai fazer 19 anos, né? Então, ministério novo. Se a gente for em vista, né? Analisar em vista os outros ministérios, né? Nós temos apenas, fazer agora em 19 anos, já fizemos, na verdade, 19 anos em abril, né? Que é um ministério novo, né? Um ministério pequeno, um ministério humilde, simples, né? Mas objetivo. E o objetivo é ensinar. Né? Não é chamar a sua atenção para ter igreja cheia, lotada de pessoas, para dizer, olha minha igreja como é lotada, olha minha igreja. Não. O nosso intuito, o nosso chamado, o nosso objetivo não é esse. O nosso objetivo é ensinar aqueles que ali estão para que tenham uma vida de qualidade na presença do Senhor. Que confie nas promessas do Senhor. Que faça conforme o Senhor manda fazer. Né? Que vigie, que ore, que aprenda com a palavra. Né? A gente prega, ensina e incentiva a pessoa a buscar a palavra. Né? Ler a palavra, para que o Espírito Santo de Deus fale com a pessoa. Né? E a pessoa não vai precisar ir pela cabeça de ninguém, viu? Não é para a cabeça do pastor, para dizer, o pastor está falando, eu vou fazer. Não é assim que a obra de Deus e a Bíblia nos orienta. A Bíblia nos orienta a ensinar. Nós estamos aqui para ensinar a palavra, para pregoar a palavra. Quem vai fazer com que você tenha mudança na sua vida não é o pastor, não é o ministério ao qual você frequenta. O que vai ensinar você a ter uma vida com Deus é o incentivo do pastor, sim, quando ele prega a palavra e ele ensina a palavra e ele exorta na palavra. Mas quem vai te mudar é a palavra. É a palavra que vai fazer com que você dê crédito, acredite. E o amigo Espírito Santo de Deus vai se encarregar de trabalhar na sua vida e mostrando para você que a palavra está te convencendo para uma mudança. Né? Veja que a casa do Senhor ela é cheia de ex. Né? É raro você encontrar uma pessoa dizer, não, eu nasci no berço evangélico. Eu fui orientado desde pequeno e instruído na palavra, né, pelos meus pais. Desde pequenininho eu já frequentava a igreja, eu já lavava o Senhor, eu já dava meus primeiros passinhos na palavra. É muito difícil, né? Existe sim, é claro, mas a maioria das pessoas passaram pelo mundo. Então são ex-traficante, ex-ladrão, ex-homossexuais, ex-drogados, né, ex-detentos, né, de tudo um pouco. De tudo um pouco. Na casa do Senhor há variações de pessoas que viveram de tudo nesse mundo. Né, passaram por muitas coisas nesse mundo. E depois recebeu o seu chamado. Né,
E através do chamado, ele obedeceu o chamado, foi para a família cristã, fazer parte da família de Cristo, e hoje vive uma vida totalmente diferente. Por mais que ainda está sendo limpo pela palavra, mas já se nota-se a diferença. Já não rouba mais, já não trafica mais, já não se prostitui mais. Por quê? Porque a palavra convenceu ele, convenceu ela a ter uma mudança de vida, a ter uma mudança de comportamento. Tá certo? Quando se vive a palavra e o que na palavra nos ensina, nós temos sim uma mudança radical na nossa vida, completamente. Quando nós damos liberdade ao Espírito Santo. Mesmo aqueles que no início não dão liberdade, não querem uma mudança de vida, né? Mas eles são convencidos pela palavra. Ainda que fujam, ainda que saia do ministério que é um pouquinho mais doutrinado, né? Vamos dizer assim, um ministério que tem a sua doutrina interna, que é a doutrina da igreja, né? Que muitos aí chamam de usos e costumes, né? Que nas suas igrejas não pregam, né? Não vivem, porque tem um entendimento da palavra de Deus de uma forma a qual ele, né, entende, a qual, né, ele procura entender. Então é diferente. Então quando a pessoa entra numa igreja que ela é mais rígida, que a porta é mais estreita, né, então ela muitas vezes ela não aceita. E o que ela faz? Ela sai dessa igreja e vai para outra igreja onde ela vai continuar servindo o Senhor, mas não vai ser orientado daquela forma, daquela maneira, né? Mas não deixa de ser orientado na palavra. Ele vai ser incentivado a buscar a palavra, ele vai ser incentivado a orar, a jejuar, a ter compromisso na casa do Senhor. Porque ninguém quer na igreja uma pessoa que frequenta a igreja uma vez por mês. Qual pastor que fica satisfeito com isso? Se ele prega a salvação. Se o pastor prega a salvação, o compromisso do pastor é com a ovelha e a salvação daquela ovelha. Então ele não vai pregar para aquela ovelha, que a ovelha pode ir na igreja uma vez por mês, ou só na Santa Ceia, né, que seria uma vez por mês. Muitas igrejas adotam, né, a ceia uma vez por mês. Então ele não vai incentivar. Ele vai querer que a ovelha esteja ali para poder estar, através da palavra, sendo limpa. Porque o evangelho está sendo pregado. A doutrina da igreja dele é outra. Mas ele vai ensinar aquela pessoa a seguir a doutrina da sua igreja. Mesmo assim, tem uma vida separada do mundo. Ele não vai querer uma ovelha que tem contato com o mundo e não larga as coisas do mundo. Ou seja, realiza as coisas do mundo. Um crente que frequenta bares, que toma cerveja, que toma cachaça, que fuma, que vai para os forró da vida, né, que participa. Ele não vai ensinar, porque a Bíblia não ensina isso. É claro que se ele deixar a ovelha dessa forma, ele vai ter grandes dor de cabeça dentro dessa igreja. Por quê? Porque essa ovelha vai incentivar as outras. Está entendendo? E casa dividida não subsiste, diz a palavra do Senhor. Ele vai estar dividindo a congregação, dividindo a casa. Não é verdade? E aí o que vai acontecer nessa casa? Não vai ter a presença de Cristo. Cristo vai ficar lá fora. E o homem vai liderar essa igreja. E aí vai gerar só pecado atrás de pecado, só erro atrás do erro. Então, se ele quer um ministério próspero, se ele quer um ministério, né, abençoado, ele vai ter que pregar a Bíblia, ensinar a Bíblia. E ensinar aquela pessoa a se desviar do mal, a resistir os pratos que Satanás enfrenta, né? Vai ter que aprender a orar, por menos que ore, que é incentivado, mas vai ter que orar. E a oração, ela pode muito em seus efeitos. Nós sabemos quando nós oramos, nós nos aproximamos de Deus. Quando nós lemos a palavra, nós nos aproximamos de Deus. Quando nós jejuamos, nós nos aproximamos de Deus. E uma vez você se aproximando de Deus, Deus começa a abrir os seus olhos. Daquilo que Ele está querendo que você execute na tua vida, né? Coloque na tua vida em ação, e aquilo que Ele não quer que você coloque. Aquilo que não está agradando a Ele. E você vai ter que viver em separação.
Vai ter que ser uma pessoa separada. E uma vez uma pessoa separada, você vai estar santificando a sua vida. A palavra santificação quer dizer viver em separação, viver separado das coisas mundanas, das práticas mundanas. Você não vai ser convencido pelo homem, você vai ser convencido pelo próprio Espírito Santo de Deus, através da palavra. Então veja que não há como fugir, né, da palavra. Não tem como você que quer compromisso com o Senhor, você que almeja morar no céu, né, ter uma vida sentado na mesa, participando das coisas do mundo, e sentar numa mesa participando das coisas de Deus. A Bíblia não dá vários exemplos para nós que não pode de uma fonte jorrar dois tipos de água, água doce e água amargosa, né? Ou é água doce ou é água amarga. Não se pode sentar na mesa de Deus e participar das coisas de Deus e participar das coisas de Jezebel. Não é assim que a Bíblia nos ensina? Não é assim que a Bíblia nos orienta? Então, se nós queremos viver uma vida para com Deus, nós temos que buscar a face do Senhor para saber o que é que o Senhor tem conosco nesta terra. E nós só vamos conhecer através da Bíblia Sagrada. Um exemplo para você, né? Um pequeno exemplo, né? No meio de tantos, mas um pequeno exemplo. Quando você adquire um aparelho eletrônico e você chega na sua casa com esse aparelho, você já vai colocando ele para funcionar de qualquer forma? Não, né? Você busca o quê? As orientações. Primeira coisa, quando você vai comprar, você tem que verificar se a energia do seu lar é 110 volts ou 220 volts. Não é isso? E você vai comprar o aparelho conforme a energia da tua casa. Porque senão corre risco de não funcionar ou até queimar. Não é isso que você quer. Então você vai buscar primeiro a orientação de um vendedor. Mesmo o vendedor te orientando acerca daquele produto, com medo de você perder o produto, você vai procurar o quê? As instruções. Não é assim? Você vai lá, vai se instruir se aquele aparelho realmente é aquilo que o vendedor falou. E você vai ler e vai executar no aparelho para colocar ele em funcionamento, para que você não corra o risco de danificá-lo e perdê-lo. Porque muitas vezes, por causa do seu mau uso, você não vai conseguir, né, a garantia, porque você usou errado. Eles vão colocar esse empecilho para trocar esse aparelho para você, porque você colocou ele errado. Você foi orientado de um jeito e você fez de outro. Você não procurou se orientar dentro das instruções que está dentro do aparelho. Tá certo? A mesma coisa, também um exemplo simplório, mas não deixa de ser um exemplo, né? Uma medicação. Mesmo alguém dizendo para você que o remédio é bom, muitas vezes você não confia. E não deve confiar mesmo, porque você pode colocar a sua saúde em risco. A pessoa a qual está orientando para você aquele remédio que serviu para ela, não tem o mesmo organismo que você tem. Talvez até alguma enfermidade que você tem, que é parecido com que ela tomou o remédio e curou, não é igual a você. E você corre o risco de tomar esse remédio e ter complicações na sua saúde. Se não for no começo, mas lá na frente, pode sim te dar alguns problemas, né, no seu corpo. Aparecer algum problema e ser causado por aquele remédio que você tomou sem orientação médica. Então o que você faz? Você procura um médico. Não é isso? O médico vai te orientar acerca do remédio que você vai tomar,
quantas vezes você vai tomar e quanto tempo será necessário para você alcançar a cura que você está desejando e que o seu corpo está precisando. Não é assim? E quando você chega, você compra o remédio na farmácia, você também muitas vezes recebe a orientação de um farmacêutico ao te dar o remédio. Olha, você vai tomar assim, assim está prescrito na receita. Você vai tomar assim, por tantos dias assim, assim, até escreve na caixinha, né, para você não se esquecer. E se for mais comprimido, ele procura colocar uma marca para você não trocar os remédios e não tomar os remédios errados. Não é assim? Para você seguir a prescrição médica para que não aconteça nenhum dano com você e ele seja responsabilizado. Não é isso? Né? E ainda chegando em casa, muitas vezes, você vai atrás do quê? Quando você abre o remédio? Da bula. Não é isso? Você vai ler a bula e vai ver se realmente a bula confirma o que o médico prescreveu para você. Porque ele é um ser humano, ele pode errar. Né? Então você vai ler a bula e vai ver se o remédio realmente é o remédio que ele passou. Né? E aí, depois que você leu a bula, que você viu que realmente o remédio é certinho, tudo bonitinho, então você vai tomar aquele remédio e vai esperar o efeito daquele remédio para a solução do seu problema, para restaurar a sua saúde. Não é assim? E por que com a nossa vida espiritual não tem que ser assim? Por que todas as coisas que as pessoas falam, antes de você procurar orientação, você vai pela cabeça deles? Né? Basta a igreja passar por um pouquinho de dificuldades, por aperto, que o senhor está provando, e alguém falar para você, a igreja está fechando as portas, tem muita gente saindo, né? E não sabe que é Deus limpando. Aí vai na cabeça da pessoa que falou e acaba saindo do ministério. E acaba muitas vezes pagando um preço muito alto lá fora. Vai para outra igreja, não se adapta, vai para outra, não dá certo. E aí acaba voltando para as coisas mudando, para velhas práticas. Por quê? Porque você foi pela cabeça dos outros. Quantas pessoas tomam mau conselho? Passa uma adversidade e vai procurar conselho das pessoas? E tudo que as pessoas, muitas vezes fora da direção, te orienta, não é para teu bem, é para o teu mal. Aí você recebe aquela orientação que a pessoa te deu, coloca em prática na tua vida, passa-se o tempo e aí você se arrepende. Porque ao invés de você buscar uma orientação em Deus, você foi buscar uma orientação no homem. É bíblico. É bíblico. Né? Quando se busca orientação fora da palavra de Deus, é o que você encontra. Arrependimento, sofrimento e dor. Por quê? Porque você não buscou orientação do Senhor. Você não deixou que Deus te orientasse. Você foi procurar orientação, muitas vezes, porque você já sabia também o que a pessoa ia te orientar. Porque conforme você conta a sua vida para a pessoa, ela tenta ver e examinar da maneira que você está falando. E muitas vezes tem uma conclusão errônea daquilo que você está falando. Por quê? Porque ela não está vivendo com você. Ela não vive com você o dia a dia. Os dias bons e os dias maus, para saber como é que é a sua vida no dia a dia, no cotidiano, né? No dia a dia. Ela não está com você ali 24/48. Ela não vive com você, ela não dorme com você, ela não participa da tua vida. E conforme você abre a boca e você expressa, depende do momento que você está vivendo, ela vai tirar as conclusões. Não é verdade? Veja bem, se você chega para uma pessoa, você está sorrindo, contente, feliz, satisfeita na área que você está, e você conta para a pessoa, o que a pessoa vai pensar? Poxa, a pessoa está tão satisfeita, tão contente. Ou a pessoa vai invejar.
e começar a te dar mau conselho pela inveja que ela tem, ou ela vai se alegrar com você, porque ela está vendo que você está alegre. Então ela está tendo um tipo de comportamento pelo aquilo que você está falando. Ela não vai a fundo analisar por que ela está alegre, o que ela fez para ganhar isso, o que ela fez para receber isso. Qual preço ela pagou para chegar até aí? Porque ela não conviveu com você, ela não vai estudar a sua vida. Ela vai tirar a conclusão dela naquele momento que você está falando. Se você estiver magoada, ferida, e você chega a uma pessoa e declara que você está ferida, que você está magoada com isso, com aquilo outro, qual conclusão a pessoa vai tirar? Se não é uma pessoa que convive com você, ela vai tirar a conclusão daquilo que você está falando. E muitas vezes é uma conclusão errada. Por que você fala isso, pastor? Porque muitas vezes não convive com você. Veja que você pode ter tido muitos anos felizes, mas naquele momento você se encontra triste por algum motivo, por alguma decepção que você teve. E você viu só o lado da decepção. Você não viu o lado da felicidade. Ou seja, uma pessoa que é acostumada só a receber o sim, eu vou fazer isso. Sim. Eu vou fazer aquilo. Sim. Vou fazer aquilo outro. Sim. Eu planejo isso. Sim. Quando ela recebe um não, eu vou fazer isso. Não. Eu vou fazer aquilo. Não. Não é tempo, não é hora. Aí não aceita o não como resposta. Fica magoada, ferida, ressentida. E muitas das vezes vai procurar um mau conselheiro, que não está preparado para te aconselhar porque não está na presença de Deus. E qual vai ser o conselho dessa pessoa? Um conselho mau. E muitas das vezes, você por confiar naquela pessoa, você vai seguir o conselho daquela pessoa. E o que vai acontecer com você? Você deixou de buscar uma instrução em Deus para buscar a instrução numa pessoa. E quando você recebe essa instrução e você coloca em prática na sua vida, no momento parece que você acertou. Parece que você vai estar livre daquele problema, livre daquele não. Porque agora você é livre, você faz o que você quiser, você faz o que você almeja fazer. Só que ao passar do tempo, você vai começar a notar que essa decisão que você tomou não é tão certa assim. Quando você deixar de pensar no seu coração somente o não que você recebeu, que deixou você magoada, ferida, irritado ou irritado, e começar a pensar nas vezes que você recebeu o sim, vai começar a bater em você o arrependimento. E você vai começar a pensar, por que é que você recebeu um não? Se todas as vezes você recebeu um sim. Se você estava fazendo por onde merecer. Se era o tempo certo, se era o momento certo de você fazer o que você queria fazer. E você vai ver que sem a orientação de Deus, ou de um homem de Deus, instruído por Deus, você errou. Você errou. Porque o próprio Espírito Santo vai te convencer do seu erro. E muitas vezes já ocorreu muitas consequências por causa do seu erro. E aí é sofrimento, angústia, dor, choro, tu perde a tua paz. Simplesmente porque você não procurou ajuda em Deus, a orientação em Deus. Na terra não existe somente um homem de Deus. Não existe somente uma igreja que vai subir para o céu.
Então, quando você está em dificuldade, em aperto, o que você tem que fazer? Buscar a orientação de um homem de Deus. Para que ele possa orar, para que ele possa interceder para você e você possa se aconselhar. Uma vez que você orou, recebeu os conselhos, o que é que você vai fazer? Você vai buscar a face do Senhor, para que o Senhor possa te confirmar acerca daquilo que o homem de Deus te orientou. E o que vai acontecer? O Espírito Santo de Deus vai te convencer do teu erro, quando você estiver errado. 99,9% das vezes que você toma uma decisão precipitada sem buscar o Senhor, dá errado. Dá errado. Você só busca para você sofrimento. Você busca aí viver uma vida de ilusão. Um sorriso forçado. A maioria procura ficar isolado, triste, sozinho, magoado, ferido. Mas por causa das suas consequências. Por causa dos seus erros. Porque não buscou orientação em Deus. Não estou dizendo aqui para você buscar orientação no homem. Ah, porque é um homem de Deus, tem que confiar. Não. A Bíblia já não fala, maldito o homem que confia no homem. Mas se você viu que ele é um homem de Deus, tem compromisso com Deus, compromisso com a palavra de Deus, tem uma vida reta diante de Deus, e você tem dúvidas, procure outros homens de Deus. Procure outras igrejas. Para te ajudar a tomar uma decisão. Mas não tome uma decisão precipitada. Não haja na flor da emoção. Nem vai na direção do teu coração. Seu coração está magoado, seu coração está ferido. Você sofreu uma decepção. Ou melhor, você está achando que você está sofrendo uma decepção. Assim o adversário te faz pensar que você sofreu uma desilusão. Eu não esperava isso dele. Eu não esperava isso dela. Eu achei que ela ia concordar. Eu achei que ele ia concordar, que ele ia dizer sim, que ele ia me apoiar. Mas se o não veio da parte de Deus, é preciso aceitar. Por isso que na Bíblia diz que hoje você não entende, porque Deus te coloca em situações muitas vezes difíceis, desagradáveis para você, em provações, momentos que você não queria passar. E a maioria das vezes ninguém quer passar por provação. Já quer ser aprovado e receber a bênção e a vitória. Mas é preciso passar porque são as provações que esquadrinham o nosso coração e os nossos pensamentos. É o Senhor nos preparando para receber a bênção, para receber a vitória. Então é preciso passar pelas provações. Todos nós somos provados. Uns mais, outros menos, conforme o que Deus tem na sua vida. Mas não deixamos de passar por provações. E muitas vezes recebemos o não de Deus. E dói quando Deus diz não. Muita gente não aceita. Depende aonde Deus diz não para a gente, dói. Em algumas coisas não, mas em outras coisas dói sim. A gente fica questionando, Senhor, eu sou teu filho, Senhor, eu sou tua filha. Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso. Mas não vai ser você se revoltando contra Deus, você deixando de fazer a vontade de Deus, você deixando de buscar a Deus, que você vai conseguir o seu objetivo. É o adorando. É mostrando para Ele que você é um filho obediente. É mostrando para Ele que você quer aquele algo e que o nome dele vai ser glorificado. Através daquele algo. Que aquele algo não vai fazer divisão e nem separação entre você e Deus. E quando você mostrar isso para Ele, Ele até pode, né,
te conceder o que deseja o teu coração. Quando você confia, quando você deleita. Não é assim que a palavra de Deus diz? Deleita-te no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. É um salmo. Confia no Senhor. Entrega teu caminho a Ele, e tudo Ele fará. Então veja, que em tudo que você vai fazer, é necessário você buscar a orientação de Deus. Para que você não provoque a ira de Deus contra você. Quando você desobedece e insiste na sua desobediência, você perde o contato com Deus. Deus não vai te acompanhar sabendo que você é rebelde, que você é desobediente. Você está fazendo pirraça para o próprio Deus. Porque veja bem, se você recebeu um não, de quem esse não foi? Foi de Deus. Você buscou orientação de Deus para saber se Deus queria ou não queria? Porque se o não for do homem e você buscar a Deus, o que Deus vai fazer? Vai abrir as portas para você, para mostrar que o homem estava errado. Ou a mulher, quando eu digo homem, amado, entenda. É o homem ou a mulher. Entenda. Quando você busca orientação, você, mulher, busca num homem de Deus, ou você, homem de Deus, que busca orientação numa mulher de Deus, porque existem muitas igrejas que são direcionadas por mulheres. E qual o problema? Se os homens não querem fazer, elas fazem. Não vejo problema algum. Se elas se dedicam à obra, se elas pagam o preço pela obra que Deus pôs na mão, pelo ministério que Deus construiu na mão dela, ela está exercendo a sua função de direito. Muitos usam até a Bíblia para dizer, não, mas a mulher não pode. A mulher tem que ficar calada na igreja, a mulher não pode participar. Não, amado. A mulher tem que participar sim, porque a Bíblia diz que o Senhor não faz acepção de pessoas. Quantas mulheres no Velho Testamento chamaram para fazer a obra porque os homens se recusaram? A própria palavra diz que se o homem recusar de fazer a palavra, trazer a mensagem, o homem ou a mulher, ele chamaria as crianças. Quer dizer que você não vai aceitar a criança porque a criança é instruída na palavra. Desde que ela viva o que ela está pregando, se é a boca de Deus falando, quem é você? Quem sou eu? Para dizer quem Deus pode usar e quem Deus não pode usar. Não é verdade? A obra é de Deus. E se a criança não quiser pregar, não quiser clamar, as pedras clamarão. É a Bíblia. Eu não sei por que não aceitar. Quantas crianças Deus tem levantado nas igrejas em profecias, em revelações? Quantas crianças Deus tem usado na palavra? Você que tem que examinar a palavra. Você que tem que examinar se o que sai da boca dele está na Bíblia, se é verdadeiro ou se não é verdadeiro. Você tem que olhar para a profecia, que é a palavra. Você não tem que olhar para o profeta. A Bíblia não manda nós olhar para o profeta. Manda olhar para a profecia. Que é analisar. A Bíblia também manda nós olharmos para o fruto das árvores. O Senhor Jesus diz, pode uma árvore má dar bons frutos? Ou pode uma árvore boa dar maus frutos? Não, de maneira nenhuma. Então você pode analisar ele pelos frutos. Se ele está trazendo a mensagem, se ele está pregando a palavra e não está vivendo a palavra, não está colocando em prática na vida dele, aquele que o acompanha, aquele que o segue, aquele que frequenta, aonde ele doutrina, aonde ele pastoreia, é que tem que fazer o análise. Não pode ir pelo movimento. Porque o movimento muitas vezes engana. A aparências engana. A própria Bíblia nos relata que o povo perece
porque não examina as Escrituras o que nela contém. Por isso sofre e perece. Então a obrigação é de quem está o seguindo e ouvindo as mensagens, ouvindo as profecias e as revelações, de fazer uma análise, de buscar a face do Cordeiro, para que ele venha ver se realmente é Deus. Não é julgando, não é perseguindo, não é defamando, porque se você fizer isso, você pode estar fazendo com Deus. E aí você vai sofrer as consequências dos seus atos. Ah, eu estou defendendo o Evangelho. Deus mandou você pastorear o seu rebanho, que Ele colocou nas tuas mãos. Pregar a palavra? Prega. Oriente sobre os falsos profetas, sobre os falsos cristos, mas sem apontar A ou B. A Bíblia não te dá direito, porque aí você já está entrando em julgamento. Nós não somos juízes. Nós somos réus e réus confessos. Nós temos as nossas falhas, nós temos nossos erros. Não é verdade? Então tudo vem do análise bíblico. Eu não posso contemplar a aparência de ninguém. Eu não posso contemplar o status social de ninguém. Ah, mas está fazendo por isso, fazendo por aquilo. Amado, não importa. Não importa. Lembra dos discípulos? Quando estava com o Senhor Jesus? E eles chegaram diante do Senhor Jesus. Ah, Senhor Jesus, nós vimos umas pessoas ali expulsando o demônio. No teu nome, usando o teu nome. Falando do teu nome. O senhor quer que a gente vá lá e proíba ele? Diz, Senhor Jesus, diz, não. De maneira alguma, deixa eles pregar, deixa eles anunciar. Agora, ser salvo é outra coisa. Amado, põe uma coisa na sua cabeça. Só vai ser enganado e confundido quem quer ser enganado, quem quer ser confundido. A Bíblia diz que de maneira nenhuma os seus seriam os enganados e confundidos. Ah, mas a Bíblia diz que até os próprios escolhidos, se não vigiassem, seriam enganados. Então, a nossa obrigação é orientá-los para que eles não sejam enganados. Que não sejam somente escolhidos, mas que sejam chamados, né? Chamados e escolhidos. Nem todos que são chamados são escolhidos. Muitos serão chamados, mas poucos escolhidos, diz a palavra. É como uma peneira. Né? Quando você joga um alimento ou algo, algum objeto na peneira que você começa a peneirar, né? Passa muitos pela peneira e alguns ficam retidos na peneira. Há uma separação. E assim é na igreja. Porque na igreja tem aqueles que dão crédito na palavra e aqueles que não dão crédito. Aqueles que têm uma vida reta diante de Deus e aqueles que têm a vida errônea diante de Deus. Sempre houve e sempre haverá. Porque a vida cristã, ela é feita de escolhas. Ninguém é obrigado a servir a Bíblia ou servir a Deus da maneira que a Bíblia nos orienta pelo próprio Deus. Cada um tem direito de escolha. Porque você tem com você o livre-arbítrio para escolher. E conforme o que você escolher, a Bíblia diz que é a lei da semeadura, aquilo que você plantar, você vai colher. E aí tem pessoas que plantam e na hora de colher quer empurrar para os outros colher. Não é assim. Você plantou, você colheu, você coma o fruto que você plantou. Se é um fruto de uma vida de desobediência, você vai comer o quê? Você vai comer o quê? O fruto da desobediência. O sofrimento, a dor, o arrependimento. E se for o fruto da obediência, pastor? Você vai receber as bênçãos que estão prometidas na palavra de Deus.
Mas não é só simplesmente falando. Porque a Bíblia, ela tem que ser pregada e vivida. O próprio Senhor Jesus nos orientou. Quando ele disse que se nós fizermos uma casa na areia, quando vêm as ondas, e retirar a areia daquele alicerce, essa casa desaba. Veja, quando vão construir um prédio ou uma casa de mais andares, eles têm que procurar alicerçar aquela casa, aquela coluna ou aquela viga num lugar firme. Porque senão, com o passar dos anos, vai trincar, vai rachar e até cair. Não é assim? Mas se você fizer a casa na rocha? Pode vir vento, pode vir tempestade, está firmada. Na Bíblia Sagrada, quem é essa rocha? É Jesus Cristo, é a palavra de Deus. Ele é a nossa rocha. Uma rocha inabalável. Lembra quando Jesus falou com Pedro? Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Porque Pedro estava firmado na palavra, instruído na palavra. Pedro estava almejando a salvação. E desenrolando um ministério na sua vida da palavra. Então veja, eu até separei aqui na Bíblia e até ler, mas o Senhor foi dando para a gente e a gente foi te orientando, mas dentro da palavra. Eu não posso te orientar fora da palavra, porque seria uma orientação, uma experiência minha. E as experiências que eu tive, muitas vezes não servem para você. São experiências minhas. Mas por quê, pastor? Porque muitas vezes o meu chamado não é igual ao seu. Ainda que seja idêntico, você também é pastor. Mas você tem uma quantidade de almas para apresentar para o Senhor, eu tenho outra. Então o Senhor pode me provar mais, me dar mais experiência, como pode me dar menos experiência. E se eu passar mais experiência para você, não vai servir para você. Porque as almas que Deus tem para você são poucas. E você já tem a experiência necessária que Deus te deu para você executá-la. E se você me passar pouca experiência que você tem, ou vice-versa, também para mim não vai servir. Eu posso até ouvir, né, as suas experiências, tudo, né, mas muitas vezes não serve para mim. Então eu tenho que te instruir dentro da palavra, porque a palavra serve para nós todos. Todos nós. O Senhor nos orienta na palavra conforme o nosso chamado. Porque Ele que nos chamou, Ele que nos alistou como soldado. Ele é o nosso general. Ele é o cabeça da igreja. É Ele quem comanda. E nós temos que colocar na posição para obedecê-lo. Mas antes que o tempo já se vai, nós começamos a falar do tempo, das coisas do Senhor. O tempo passa, né, amado? E eu não quero te afadigar. Não quero que você fique afadigado, né, com o tempo e deixe de aprender, né, com a palavra. As orientações desse pastor que vos fala, que hoje está te instruindo debaixo da palavra, debaixo da orientação do Espírito Santo. Porque queira você saber que tudo o que eu falo acerca da palavra, acerca da orientação que eu te trago através da palavra, eu vou dar conta. No último dia, eu vou dar conta de cada palavra, seja ela boa ou seja ela ruim, das orientações que eu passei para você. Então, por isso eu não posso fugir da palavra. Eu tenho que orientar você na palavra. E cabe a você, ouvinte da palavra, que quer viver a palavra de Deus,
buscar orientação também dentro da palavra. E aí é uma confirmação para você que o pastor está te orientando dentro da palavra. Então você tem que pegar a sua Bíblia e antes de ler a Bíblia, invocar o poder de Deus na oração. Não importa se você é batizado com o Santo Espírito, se você não é. Não importa se você serve ao Senhor na congregação A, na congregação B, não importa. E não importa também se você não é evangélico, se você não aceitou Jesus como Salvador. Quem vai destruir é a palavra. Foi a palavra que fez com que eu aceitasse Jesus, ou melhor, Jesus me aceitasse e hoje me tornasse um pastor. Porque eu também não vim de berço evangélico. Foi a palavra que me convenceu. Alguém pregou para mim e eu achava que eu era instruído na palavra. Porque aonde eu estava, eu achava que eu tinha conhecimento na palavra. E quando começaram a pregoar para mim a palavra, anunciando o Evangelho, eu fui procurando a palavra. Sabe o que aconteceu? Os meus olhos foram abertos pela palavra. E eu comecei a analisar a vida que eu estava vivendo e a palavra. E eu vi que eu estava fora da palavra de Deus. Fora dos ensinamentos de Deus. E o que eu fiz? Comecei a me orientar através do Espírito Santo e da palavra. Comecei a ler. Muitas vezes sem entender. Sem entender. Mas ia para a igreja e muitas vezes usava o pastor, a missionária, para pregar, um evangelista, um cooperador. E muitas vezes pregava onde eu estava lendo. E aí vinham as mensagens. Através das mensagens, eu estava sendo orientado pelo meu pastor, ou pelo homem ou mulher de Deus que estava pregando a palavra. Eu não estava olhando para o pastor, não estava olhando para a missionária, ou para os irmãos, eu estava olhando para a palavra. Quando eu tinha dúvida, eu ia na palavra. Olha, ele pregou assim, falou assim acerca da palavra. Será que está na palavra? Deixa eu ver. Eu ia lá e via, e realmente estava. E eu via o que ele estava me ensinando, se as orientações estavam debaixo da palavra. Isso fez com que eu fosse crescendo, sendo instruído na palavra. E o Senhor me dando experiências. Foi desenrolando o meu chamado, que era um chamado pastoral. E através desse chamado veio para mim o ministério. O ministério pastoral na minha vida. O Senhor me chamou para ser pastor, para apacentar um rebanho. Para orientar este rebanho como eu aprendi, dentro da palavra. Que eu não posso fugir da palavra. Que eu tenho que viver a palavra. Colocar a palavra em prática na minha vida. E da mesma forma, você. Todas as mensagens que eu trago, você tem que ver na palavra. E ser orientado pela palavra. Então você dobra o joelho, você ora e fala com Deus. Deus, eu não quero ser enganado. Também não quero enganar ninguém. Eu quero viver a tua palavra. Ensina o que na tua palavra contém. Ou seja, abra meu entendimento, Senhor. Me dá sabedoria. E o Senhor vai conceder através das suas petições, das suas orações. E o Senhor vai te ensinar acerca da palavra. E uma vez instruído e orientado, você não vai ser mais enganado. Porque todas as vezes que tentarem te enganar, você vai para a palavra. Ah, porque a Bíblia diz isso, isso, isso e isso. Então deixa eu ver lá. Não, a Bíblia não está dizendo assim. Você está interpretando a Bíblia da forma que você quer. Como eu falei aqui, que a pessoa vai interpretar a sua vida de acordo com o que sai da tua boca, porque a pessoa não te conhece. A Bíblia é a mesma coisa. A pessoa vai querer te orientar acerca daquilo que ela não conhece.
não vive, não coloca em prática na tua vida. E aí quer te orientar. O que você vai fazer? Você vai buscar na palavra e você vai mostrar para ela que ela está errada. A Bíblia não ensina aquilo ali, não. Instruído debaixo da palavra. Quem vai convencer ela ou ele é a palavra. Veja que muitos dizem para o pastor, né? Ah, pastor, eu pergunto, por que você bebe bebida alcoólica? Ah, eu bebo bebida alcoólica para minha diversão, eu gosto de curtir, eu gosto de divertir. Mas você sabe que ela te faz mal. Ah, eu sei, mas eu gosto de beber, é a minha vida, eu gosto de beber. Até o próprio Senhor Jesus. Eu falei, como é que é? Até o próprio Senhor Jesus bebeu. Eu digo, não, amigo, você está enganado. Não, Jesus tanto bebeu, como Jesus transformou a bebida. Eu disse, como? Você lembra do casamento, daquele casamento que Jesus foi chamado? Ele não transformou a água em vinho? Eu falei, você já buscou orientação dentro da Bíblia? Para saber o que eles chamavam de vinho naquela época? Veja que foi transformado água em vinho. E a água é alcoólica? Na água contém álcool? Veja, por você não conhecer a palavra, como você está sendo mal orientado. Jesus transformou água em vinho. Era um suco de uva que era servido para os convidados. Jesus não estava ali para servir algo alcoolizado, porque aonde há o álcool e as pessoas se alcoolizam, geralmente há confusão, geralmente há contenda, geralmente há briga, geralmente há disse-me-disse, as pessoas ficam alegres e acabam fazendo coisas que não querem fazer. Lembra do rei que tomou tanto vinho, depois chamou a rainha lá para se mostrar, para a rainha se mostrar lá? Claro que era permissão de Deus, mas o rei estava alegre, de tanto que ele tomou vinho. E aquele vinho era alcoólico. Era o vinho mesmo. Um vinho que é curtido. E uma vez curtido, ele se torna em álcool. Né? O vinho é do suco da uva. Mas ele passa por um processo de fermentação para ele se tornar alcoolizado. Veja que o milagre foi feito na hora e na hora foi servido. Então não tem esse negócio de dizer que Jesus deu bebida alcoólica. Você acha que Jesus ia arrumar contenda, confusão num casamento, amado? Se Jesus foi para levar paz, amor e alegria naquele casamento? E tenho certeza, se tivesse álcool lá, e Jesus não ia permanecer naquele local. Porque Jesus sabia que o adversário ia infiltrar naquele casamento e ia virar uma grande contenda, uma grande confusão. Jesus não está no meio de contenda. Jesus não está no meio de confusão. Então oriente-se na palavra para você não tomar, né, decisões errôneas na sua vida. A palavra está aqui para nos ensinar. As aparências enganam. Então cuidado com a sua interpretação. Cuidado. Busque orientação na palavra. Ore. O professor é o Espírito Santo. Não vai por cabeça dos outros, não. Não vai por aquilo que as pessoas dizem, não. Não acredite. Quando a pessoa pegar um versículo e a Bíblia diz isso, isso e isso naquele versículo, vai lá no texto, lê o texto e lê aquele versículo, aquele capítulo completo. Para você procurar entender
e não tomar decisões erradas. Porque muitas vezes está usando um pretexto sobre aquele versículo e aquela passagem bíblica muitas vezes não quer. Ele pega aquele versículo, ele tem um jeito dele interpretar. Ele interpreta aquele versículo da maneira que ele quer. E aí quer pôr na tua cabeça que aquele versículo está certo. E muitos, por não ter instrução, acabam achando que está certo. Então você tem que ser instruído na palavra. Conhecimento na palavra. Para você não ser enganado. Tá? Eu ia ler aqui o Salmo 23, né? E é sobre isso mesmo que eu ia falar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu ia ler todo, né? Mas já o horário já não permite, porque vai ficar longo demais, né? Essa live. Mas se Deus nos der outras oportunidades de conversar mais acerca desse assunto, para que eu possa estar orientando você, com certeza nós vamos fazer dentro da palavra. Dentro da palavra. É o que eu oriento você. Não vai pela cabeça de ninguém. Não vai tomar conselho de ninguém, se não tiver instruído dentro da palavra. Para que você não cometa erros e enganos na sua vida, porque depois você vai sofrer. Depois que você for ter os seus olhos abertos através da palavra, você vai analisar os erros que você cometeu. Você vai ter que ir lá atrás consertar todos os erros que você cometeu, porque você não foi instruído na palavra, você foi pela cabeça dos outros, assim como o pastor já disse. Amém? Deixa o amigo Espírito Santo de Deus te orientar. Você que não é evangélico, ainda não professou receber o Senhor Jesus como Salvador, compre uma Bíblia Sagrada evangélica para você ser instruído. Existem várias Bíblias, né? Eu gosto muito da tradução João Ferreira de Almeida, que é uma Bíblia que as Assembleias de Deus usam, né? Então compre uma Bíblia Sagrada e dá os primeiros passinhos conhecendo a Bíblia. Abra a Bíblia, ore antes, e uma vez você orando, abre a Bíblia e começa a ler. Sem compromisso de você ir para uma igreja evangélica. O Senhor vai ver o seu esforço. E o Senhor vai começar a abrir portas para você receber as orientações. E quando você vai recebendo as orientações, você vai olhando na palavra se realmente é. Né? E quando você vê que a palavra é, o Senhor Jesus vai te conduzindo. Sem ninguém ficar determinando o que você tem que fazer ou o que você tem que fazer. A Bíblia que vai te instruir. Se as pessoas que estiverem no seu caminho te instruir errado, a Bíblia vai te orientar ao caminho certo, conforme se você vai se dedicando. Mas não endureça seu coração. Quando as pessoas falam coisa para você, não endureça seu coração, não fique com raiva, nada disso. Não deixa o inimigo tirar. Vai para a palavra, examina, ora, busca, porque o próprio Cristo te esclarecerá. E Ele que vai mostrar para você o que é certo, o que é errado. E vai te colocando no caminho. Talvez Jesus te leva para um aprisco, você sirva a Ele 1 ano, 2 anos no lugar, ou Ele te tira, te leva para outro, e você vai crescendo espiritualmente. Ou muitas vezes Cristo já te pega e te leva para uma igreja que Ele vai te usar naquela igreja por um longo tempo. E sabe que você vai resistir e você vai obedecer. Mesmo que venham as tempestades, os ventos e a adversidade. Você vai resistir os dias maus. Por quê? Porque você está querendo compromisso com Ele. Então que os amados possam ficar com essa orientação pastoral, com essa palavra de Deus, com esse conselho do amigo Espírito Santo na sua vida, e você possa colocar em prática. 9 horas e 15 minutinhos,
né? Nós vamos encerrar para a live não ficar muito comprida, mas prometendo a você que às 4 da tarde, nós, se Deus assim permitir, estaremos aqui novamente reunidos, né? Amanhã, no sábado, né, o pastor tem um trabalho a ser executado, e é bem na parte da manhã. Então talvez não seja possível o pastor gravar a live pela manhã, porque senão vai ter que gravar a live muito cedo. Muito cedo. Eu teria que gravar cerca de 5h30 da manhã, 6 horas da manhã, já gravar a live. Enquanto falam Para de mim mim, sair daqui, eu vou subindo os degraus. para mim sair daqui no tempo necessário, né, de dar tempo de eu executar o meu trabalho. Aos amados, perdoe, muitas vezes o pastor não coloca o telefone no modo de avião. Não sei porquê, mas eu não gosto. Não sei porquê. Né? Muitas vezes eu vou lá, coloco e acabo esquecendo. Então eu não gosto. E tem algumas pessoas que ligam pra gente, né? Mesmo sabendo que nesse horário eu gravo live. Né? Muitas vezes liga. E aí acaba atrapalhando, né? Acaba atrapalhando entre esse. A live sai fora do ar, coloca a live no ar de novo, dá esse trabalhinho. Mas amém. Amém. Né? Não vamos nos importar com isso. O importante é que você escute a mensagem do pastor. Tá certo? Então nós vamos orar e vamos nos despedir, né? Para a glória de Deus. Senhor Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus de poder, ó Deus de glória e maravilha. Senhor amado, querido, poderoso e vivo, verdadeiro, Criador dos céus, Criador da terra. Senhor, eu te peço, seja com teu filho, com a tua filha, meu Pai, que venha, Senhor amado, Pai querido, colocar tuas mãos sobre ele, meu Pai, quebrando os laços, dando vitória, abençoando o lar dele, abençoando o lar dela cada vez mais. Senhor, derrama a sua sorte de bênção sobre todos eles, meu Pai, abençoando para a glória do teu nome. É que eu te peço e agradeço. Amém, Senhor Jesus, e graças a Deus. Amém, amados? Receba aí a paz do seu irmão em Cristo, o pastor Valdecir José. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.